Você falou sobre essa questão do Retex, de Marambaia, que as armas, qualquer arma tem que passar qualquer modificação que seja. Isso mostra também então a diferença da legislação para venda e desenvolvimento de produto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Como que funciona mais ou menos lá em relação aqui? Porque lá eu vejo que tem, por exemplo, a própria G2C. Lá a gente tem a G2C em diversas cores, com frame de diversas cores, o ferrolho inox, o ferrolho oxidado, enfim. E aqui no Brasil, infelizmente, é só um modelo, mas eu acredito que não seja porque a fábrica não queira. Sim. Pelo contrário, né? Aliás, tem um tabu aí no mercado, eu tenho falado isso muito nos últimos anos, de que existe uma munição para o mercado brasileiro e uma munição para exportação. Existe uma arma para o mercado brasileiro e uma arma para exportação. Isso não é verdade. Você viu a produção da Taurus e você viu hoje a produção da CVC. Sim. A munição só tem um endereço depois que ela terminar. É o último processo, é a embalagem. A arma também, ela nasce lá atrás, você viu? Sim. Ela nasce com numeração lá atrás, que só vai ser gravada na arma lá no final. E até lá ninguém sabe para onde vai essa arma, só vai saber a hora que ela entra no despacho. E aí ela vai ser alocada a uma arma, a uma ordem de venda, de compra, que seja um policial brasileiro ou seja um pedido, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente, ano que vem, por exemplo, vai mandar quase 1 milhão de armas para os Estados Unidos, 900 mil armas aqui para os Estados Unidos, né? Mais uma outra quantidade que a gente vai produzir lá nos Estados Unidos de mais ou menos 400 mil armas. Então, quer dizer, eu só sei para onde vai a arma quando ela vai entrar no despacho que recebe o destinatário. Ela vai ser alocada a uma ordem de compra, né? Então, as condições são as mesmas. Agora, o que diferencia basicamente é a agilidade. Por exemplo, todo produto que eu mando para os Estados Unidos, eu tenho que passar pela OTF, né? Que é o Instituto de Controle de Entradas. Até porque o próprio mercado americano, que é um dos mercados mais abertos do mundo, existem restrições para o mercado de armas e munições. O mercado americano protege as suas indústrias. E um pouco diferente daqui, protege aquelas armas que são menores, que são fabricantes menores. Sim. Fabricantes, né? Então, você tem que passar por uma pontuação. Se você não atinge aquela pontuação, você não pode exportar para os Estados Unidos. Mas isso, um processo desse demora 15 dias. Tá? Quer dizer, eu estou falando aqui de 24 anos contra 15 dias. Né? Por exemplo, na Europa, toda arma que vai para a Europa, seja civil, seja militar, civil principalmente, porque os órgãos militares, eles basicamente, a maioria dos países europeus possuem as suas fábricas, então você não vende para o mercado policial. Mas os mercados civis, por exemplo, se você exporta uma arma, ela tem que 100% passar por um banco de provas na chegada. Então, você exporta uma arma para a Alemanha, ela tem que ir no banco de provas e tem que passar. São testadas 100% das armas. A todos? Todas. A unidade? 100% das armas. Tem um protocolo de teste e quem paga é você. Quem paga é o exportador. Então, se eu quero vender na Alemanha, eu tenho que ter lá um convênio com o banco de provas. Cada vez que essa arma chega lá, vai ser submetida a uma casa de provas e aprovou, não aprovou. Né? É 100%, não é por amostragem. Isso a cada exportação. Diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, diferente da legislação para o fabricante, eu tenho que homologar todas as minhas armas. Demora hoje esse processo todo que eu te falei aí, que já começa que eu tenho uma autorização para fabricar armas e munições no Brasil. Se eu quiser desenvolver uma arma ou munição, eu tenho que pedir uma autorização para desenvolver um protótipo. Quer dizer, então por que eu tenho uma autorização? Sim. Né? Então já começa, ele é burocrático demais o processo. Então desde o pedido de desenvolvimento de um protótipo, até eu receber a apostila, porque é o Retex, o RAT e depois o apostilamento ao meu título de registro, né, meu registro, isso demora hoje, se considerar a média de tempo para homologar uma arma, 24 anos, 23 anos e alguns meses, né? Contra 15 dias, ou contra uma semana na Europa. Na Europa são algumas semanas. Uma semana, 2 semanas. Sabe? Então, esse é o processo burocrático que eu me refiro. Sim. Entendeu? Então, os mercados mais exigentes, né? Eu digo assim, quem tem que regular isso é o consumidor. Evidentemente que você tem que ter uma autorização, isso não é um produto qualquer, é um produto controlado. Sim. Mas a partir do momento que você tem a autorização para produzir, a responsabilidade pelo produto é sua, como qualquer outro produto. Claro. Afinal de contas é um produto qualquer, com um pouco mais de cuidado, mas ainda assim é um produto controlado, mas é um produto que é manufaturado por uma empresa, que tem todas as responsabilidades, independente de ser controlado ou não.
né? Sim, claro. Então, justamente por isso que os lançamentos, por exemplo, a T-Series e a munição, principalmente a Bonded, que tem sido uma grande espera, todo mundo, eu vejo nos grupos de WhatsApp de tiro, enfim, que todo mundo fala da munição Bonded, quando vai lançar, e até hoje não foi, pelo menos ainda não está sendo comercializado. Justamente por causa da demorosidade de RETEX. Porque existe na legislação uma autorização precária, provisória. Sim. Então, quando você é autorizado a fabricar o protótipo e você recebe a solicitação para mandar o caderno de encargos para Marambaia, você já recebe uma autorização provisória para exportar. Então isso é rápido. Para vender para fora é rápido. Mais ou menos, rápido mais ou menos. Não é 15 dias como é nos Estados Unidos, mas 3, 4 meses entre você optar por desenvolver um protótipo e exportar para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo, você já consegue esse prazo em 4, 5 meses. Né? Hoje está completamente inviável. Então você sabe, você mesmo acompanhou os lançamentos nossos da T-Series, eu ainda não consegui colocar todas as versões no mercado. Só TS9, TH9, 40 e 40C. Por quê? Porque eu não recebi o RETEX ainda. E já estou exportando isso. Inclusive a Striker mesmo agora, recentemente, a polícia das Filipinas esteve na Taurus fazendo o teste de recebimento. E foi assim uma coisa para nós muito importante, né? Porque os testes foram muito rígidos. Se fala muito aqui no Brasil de norma NATO, né? O protocolo de aceitação das Filipinas é muito mais rigoroso do que a NATO. E a gente passou sem nenhuma ressalva por todas os testes de endurance, mais 70 graus, menos 70 graus, lama, areia, poeira, todos os testes. Nós passamos sem nenhuma ressalva. E depois disso tudo foi escolhida uma arma para dar 20 mil tiros. Aleatoriamente? Aleatoriamente. Dessas armas que foram passadas por todos os testes. Uma arma, 20 mil tiros? 20 mil tiros. Você sabe qual a munição foi usada? Foi usada a munição Gold. 20 mil tiros de Gold. 20 mil tiros. E olha só, pelo protocolo das Filipinas, você poderia ter 120 problemas. 120 problemas de qualquer natureza. Sim. E quem veio fazer a aceitação da Polícia Real não foi a polícia, foi um general do Exército. Sim. Tá? Para fazer a aceitação da compra da polícia. Então, testes extremamente rígidos, com um protocolo super formal. A gente levou os testes até 15 mil tiros sem uma falha sequer. Aí, dos 15 aos 20 mil tiros, lembra, de novo, vou repetir, com todo o protocolo de teste tem uma especificação, né, de tolerância, não é mesmo? Então, assim, a tolerância seriam 120 problemas de qualquer natureza. Nós tivemos 8 problemas que se iniciaram após os 15 mil tiros. Quer dizer, a arma já estava numa fadiga depois de participar de todos os testes todos. Né? Então, de novo, sem trocar nenhuma peça, sem nada. Não teve troca de peça. Sem nada, só manutenção rígida. Né? A Striker, inclusive, tem uma vantagem. Limpeza, né? A Striker dificilmente, ela tem uma característica, você já viu, ela é muito vedada. Essa arma ela foi construída para evitar que sujeira se acumulasse no mecanismo dela. Né? A gente até não divulga isso, mas você pode dar 5 mil tiros sem lubrificar a arma, por exemplo. Eu vi que as peças dela são niqueladas. Nitretadas. Isso. Entendeu? É um outro diferente. Quando você passa a mão na peça, no mecanismo interno da Striker, ele passa de qualquer outra arma, você vê que é totalmente diferente. É diferente. Bom, eu acabei não falando da Bonded, né? Sim, por favor. Bom, a Bonded é um processo novo, né? De munição. Ela tem a característica básica dela, você não perder massa depois que você atinge por exemplo, se você vai atirar num alvo que tenha qualquer um anteparo na frente, né? Normalmente você perde massa e perde precisão. Fica pra trás, né? A jaqueta ou até perde mesmo massa. Por quê? Porque você tem um alvo antes do alvo final. O que tem uma água, sei lá, que não seja um alvo duro, né? Sei lá, o mesmo um corpo, né? Não tem a mesma característica que tem, por exemplo, a gelatina balística, que tem a quantidade de água junto com a massa, né? Então, qual é a grande vantagem desse produto? É exatamente isso, você passar por um anteparo, um alvo antes, não perder massa e não perder trajetória. Ou seja, ela leva as características balísticas para o alvo que está atrás do anteparo, ou seja, uma porta, um vidro, uma coisa assim, qualquer. Diferencia um pouco do Cooper Bullet, que a gente até então tinha era a única munição que a gente tinha com essa característica.
Por dois motivos. Primeiro que Cooper Bullet é um tarugo de cobre caro, extremamente caro, né? Sim. E ele ainda assim ele tinha essa deformação. Ela não perdia a massa, mas a deformação ela tinha. Esse processo ele funde a camisa de latão com o núcleo de chumbo. E é um processo que poucas fábricas no mundo dominam, né? Que é esse processo de soldar, entre aspas, a camisa de latão com o chumbo. Ela não fica presa. Ela fica presa. Então ela quando deforma, né, que ela vira um cogumelo, ela não perde, ela deforma por igual e não perde massa. Entendi. Essa é a grande característica, que é aquilo que você falou. A gente ainda está com dificuldades ainda para lançar no mercado por conta de Retex, mas os projetos estão inclusive já testamos, já demonstramos, na verdade, em vários estados do brasileiros, né, para as polícias. Tem, não sei se um mito, enfim, mas muita gente fala sobre a diferença da pólvora que é utilizada nas munições originais CBC e da pólvora que é vendida, né, para insumo de recarga. Muita gente fala até que é utilizada pólvora Imbel, pólvora Winchester, enfim, a realidade. Qual é o tipo? Hoje eu tive lá na fábrica, vi lá a parte e realmente, bom, o que mostra lá é CBC. Sim. Mas de fato 99, alguma coisa das munições que são fabricadas pela CBC utilizam as pólvoras CBC de base simples. Sim. Tá? A gente importa alguma coisa para alguns, principalmente de algumas versões do calibre 5.56, onde você tem pouco espaço e você tem que ter uma pólvora que tem uma queima mais rápida. E a gente acaba, pela característica da nossa pólvora ser de base simples, mas são algumas versões do calibre 5.56. E no demais, inclusive os médios calibres, essas munições grandes que a gente vende aí para artilharia, para as Forças Armadas Brasileiras, são todas com pólvora fabricadas pela CBC. Todas são CBC? Todas CBC. Tá, mas a pólvora que é utilizada para essas munições não são revendidas? Não são revendidas. De novo, naquela mesma questão dos controles de produtos de uso restrito e de produto de uso permitido, né? Então, algumas pólvoras eu não consigo vender no mercado porque não tem autorização do Exército para vender. Mas a gente normalmente vende aquelas pólvoras que são usadas nos nossos calibres tradicionais aí, que é o que as pessoas podem fazer recarga. Sim. Né? A gente sabe que a CBC aí é controladora também da CLBelot, da MEN, da Magtech, que é a CBC, na verdade, nos Estados Unidos, e em relação à qualidade dos produtos. Tanto da CLBelot, que já é uma fábrica até centenária, já é antiga, já é muito bem conceituada no mercado, principalmente no mercado americano. A MEN, que se não me engano, fornece para o Exército Alemão. Exército Alemão e as polícias da Europa. Isso. Em relação à qualidade, até protocolo mesmo, de desenvolvimento entre as munições de fora e as munições CBC, é igual, é parecido? Hoje está seguindo tudo mais ou menos a mesma coisa? Assim, cada fábrica tem o seu protocolo, cada país tem o seu protocolo mínimo, né? Então, assim, isso é mais ou menos que nem marca de automóvel, né? Todos os automóveis têm que atender aquele quesito básico de um automóvel, segurança e tudo mais. Agora, existem as preferências por marca, da mesma forma que existe preferência por marca de munição, né? Mas o protocolo, cada uma tem o seu protocolo de desenvolvimento, o seu protocolo de homologação no país, né? A qualidade, evidentemente, é igual para todas as fábricas de munições, não só as nossas fábricas de munições, as outras fábricas. Cada um tem uma característica, né? A CLBelot, por exemplo, tem uma característica de fazer as munições de rifle, né? De caça, principalmente, até porque o mercado lá sempre foi de caça. Nós aqui temos, agora, recentemente, com a liberação da caça do javali, coisa de alguns anos, é que se liberou a caça com munição de rifle, né? De fuzil, aqui no Brasil. Então não fazia sentido a CBC produzir munição de rifle aqui no Brasil. Não tinha consumo nenhum aqui no Brasil. Então a CBC sempre trabalhou com munições de pequenos e médios calibres, mas onde tem um mercado maior, né? Então a própria CLBelot, ela faz vários calibres de caça, mas não faz todo dia. Ela faz, dentro da programação do ano, ela faz, como as quantidades são pequenas, então ela vai fazer um calibre X, ela faz aquela baterada daquele calibre, deixa no estoque e atende durante o ano inteiro os seus clientes daquele calibre, e assim por diante. Então a característica da CLBelot é essa. A CLBelot, por exemplo, a característica dela não era munição militar. Hoje eles fabricam 5.56, 9mm, 7.62, nós levamos para lá o desenvolvimento, o processo produtivo dessas munições. A MEN continua fazendo munições policiais e militares exclusivamente para atender
que você falou mesmo, o exército alemão e as polícias da Europa. Né? A Magtech não fabrica, a Magtech é uma distribuidora. Pra você ter uma ideia, a Magtech é o maior importador americano de munições. É uma empresa nossa, americana, evidentemente que é nossa, mas é americana. Ele é o maior importador americano de munições. Ele só importa munição da CLBelot e da CBC. E agora um pouco da MEN também. Mas ela não fabrica. Então a Magtech ela importa tanto a CLBelot quanto a CBC. E um pouco de MEN também. Entendi. Para vender no mercado americano. Bacana.